Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom, hoje vamos dar continuidade à leitura do livro Intuição, o Saber Além da Lógica, do Osho, Dicas para uma Nova Maneira de Viver. Antes de iniciarmos a leitura, eu já peço que você curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita e me segue lá no Instagram para ter acesso aos meus outros canais de audiobook, tá? O meu Instagram é @suelen_dantas com 2 T's. Então vamos à leitura do capítulo 2. Capítulo 2, passado, presente e futuro. Você tem um passado, você tem um presente e você tem um futuro. O instinto é o que pertence ao seu passado animal. Ele é muito velho, muito sólido. É a herança de milhões de anos. E quando digo que ele é animalesco, não o estou condenando. A palavra animal, os sacerdotes de todas as religiões associaram a alguma condenação. Mas eu estou simplesmente afirmando um fato, sem nenhuma espécie de condenação. O nosso passado foi um passado animal. Nós passamos por todos os tipos de animais. A nossa evolução ocorreu desde o peixe até o homem, passando por todas as espécies de animais. Foi uma jornada muito longa até chegar à humanidade. O intelecto é humano, ele é o nosso presente. É assim que funcionamos por intermédio do intelecto. Todas as nossas ciências, todos os nossos negócios, todas as nossas profissões, tudo o que está acontecendo no mundo, a nossa política, a nossa religião, a nossa filosofia, tudo se baseia no intelecto. O intelecto é humano. O instinto é quase infalível porque ele é muito velho, muito maduro, muito experiente. Os seus olhos estão piscando. Isso é culpa sua? Eles continuam fazendo tudo por si mesmos. Isso é instinto. O seu coração está batendo, a sua respiração entra e sai. Não depende do seu intelecto cuidar de todas essas funções essenciais à vida. Elas estão elas estão nas mãos do instinto, porque o instinto é absolutamente infalível. Ele nunca se esquece de respirar, ele nunca se esquece de nada. O intelecto é muito falível, porque ele é muito novo, uma conquista recente. Ele está simplesmente tateando no escuro, ainda tentando descobrir o que é e qual é o seu lugar. E porque ele não tem raízes na experiência, ele substitui a experiência por crenças, filosofias e ideologias. Estes se tornam o foco do intelecto. Mas elas são todas falíveis porque são todas fabricadas pelo homem, produzidas por algum sujeito esperto. E elas não se aplicam a todas as situações. Elas podem ser certas numa situação e em outra situação podem não ser certas. Mas o intelecto é cego, ele não sabe como lidar com o novo. Ele sempre dá a resposta velha para a pergunta nova. Ped e Sen estavam sentados em frente ao prostíbulo local em Dublin, discutindo as virtudes da fé católica. De repente, Gideon Greenberg, o rabino local, aproximou-se da porta, olhou para um lado e para o outro, depois subiu correndo as escadas. Você viu só? Caçoou Ped. Ainda bem que sou católico. 10 minutos mais tarde, o pastor anglicano aproximou-se da porta, olhou rapidamente ao redor, então subiu apressadamente as escadas. Outro hipócrita, comentou Ped. Graças a Deus que sou católico. Alguns minutos depois, Sean cutucou Ped dizendo: Ei, cara, olha só, é o padre Murphy, vindo nesta direção. Os dois homens observaram num silêncio constrangido enquanto o padre católico desaparecia pelas escadas do prostíbulo. De repente, Ped levantou-se de um salto, fez o sinal da cruz e atacou Sean. Onde está o seu respeito? Levante-se e tire o chapéu. Deve haver algum morto na casa. O intelecto vive por meio de preconceitos. Ele nunca é justo. Exatamente pela sua própria natureza, ele não pode ser justo, porque não tem experiência. O instinto é sempre justo. Ele demonstra exatamente a maneira natural, a maneira relaxada e a maneira pela qual o universo flui. Mas, estranhamente, o instinto tem sido condenado por todas as religiões e o intelecto tem sido valorizado. É claro que se todo mundo seguir o instinto, não há necessidade de nenhuma religião, não há necessidade de Deus, nem há necessidade de padres. Os animais não precisam de Deus e são perfeitamente felizes. Não consigo ver como eles sintam falta de Deus.
Nenhum único animal, nenhum único pássaro, nenhuma única árvore sente falta de Deus. Eles estão todos aproveitando a vida na sua mais completa beleza e simplicidade, sem nenhuma necessidade de temer o inferno, nenhuma busca ansiosa pelo paraíso, sem diferenças filosóficas. Não existem leões católicos, não existem leões protestantes nem hinduístas. Todos os seres vivos devem estar rindo do homem, do que aconteceu aos seres humanos. Se os pássaros podem viver sem religiões, igrejas, mesquitas e templos, por que o homem não consegue? Os pássaros nunca travam guerras religiosas, nem os animais, nem as árvores, mas você é muçulmano e eu sou hinduísta, e nós não podemos coexistir. Ou você se converte à minha religião, ou se rende. Ou se rende, ou vou lhe mandar para o céu imediatamente. Por causa do fato de que se o instinto é valorizado, essas religiões perdem toda a sustentação filosófica, toda a razão de existir, elas valorizam o intelecto. E a terceira coisa, que é o seu futuro, é a intuição. Então essas três palavras têm de ser entendidas. O instinto é físico, o seu passado, baseado na experiência de milhões de anos, infalível, nunca comete nenhum erro e faz milagre em você com o que você nem sequer faz ideia. Como seu alimento se converte em sangue, como a sua respiração continua a funcionar mesmo quando você está dormindo, como seu corpo separa o oxigênio do nitrogênio, como seu mundo natural instintivo continua a distribuir a todas as partes do seu corpo tudo o que elas necessitam. Quanto oxigênio é necessário na cabeça para que a sua mente funcione? A quantidade exata é enviada através do sangue que corre pelo seu corpo, distribuindo o oxigênio novo, retirando o velho, usando as células mortas, respondendo-as com as novas e levando-as de volta aos lugares onde possam estar disponíveis. Os cientistas dizem que o instinto faz para o homem não somos ainda capazes de fazer. E num corpo pequeno, o instinto faz muitos milagres. Se algum dia a ciência quisesse fazer o trabalho de um único corpo humano, seria necessário no mínimo uma fábrica de quase 4 km² para um único ser humano, uma tremenda maquinaria, e ainda assim não seria infalível. A maquinaria pode quebrar, pode parar, pode faltar eletricidade, mas por 70 anos ininterruptos, ou até mesmo uma centena de anos, no caso de algumas pessoas, o instinto continua a funcionar perfeitamente bem. A eletricidade nunca falta. Nem mesmo um único erro é cometido. Tudo corre de acordo com o plano, e o plano está em cada célula do seu corpo. No dia em que nós pudermos entender o código das células humanas, seremos capazes de prever tudo a respeito de uma criança, até mesmo antes de ela nascer, mesmo antes de ela estar no útero da mãe. As células dos pais têm um programa e nesse programa está contida a sua idade, a sua saúde, que tipo de doenças você terá, o seu gênio, a sua inteligência, os seus talentos e todo o seu destino. Assim como o instinto, na outra polaridade do seu ser, além da mente, que é o mundo do intelecto, encontra-se o mundo da intuição. A intuição abre suas portas através da meditação. A medicação é simplesmente bater as portas da intuição. A intuição também está completamente pronta, ela não aumenta. Você a herdou também da existência. A intuição é a sua consciência, o seu ser. O intelecto é a sua mente, o instinto é o seu corpo. E assim como o instinto funciona perfeitamente para o bem do seu corpo, a intuição funciona perfeitamente bem no que diz respeito à sua consciência. O intelecto encontra exatamente entre essas duas uma passagem a ser transposta, uma ponte a ser cruzada. Mas existem muitas pessoas, muitos milhões de pessoas que nunca cruzaram a ponte. Elas simplesmente sentam-se na ponte e pensam que chegaram em casa. A casa está na margem oposta, além da ponte. A ponte une instinto e intuição, mas tudo depende de você. Você pode começar a fazer uma casa na ponte, então terá se extraviado. O intelecto não vai ser a sua casa, ele é um instrumento muito pequeno, para ser usado apenas para passar do instinto para a intuição. Assim, apenas a pessoa que usa o intelecto para ir além dele pode ser chamada de inteligente. A intuição é existencial, o instinto é natural. O intelecto está apenas tateando no escuro. Quanto mais rápido você ultrapassa o intelecto, melhor. O intelecto pode ser uma barreira aos que pensam que não existe nada além dele.
O intelecto pode ser uma passagem magnífica para aqueles que entendem que existe com certeza alguma coisa além dele. A ciência parou no intelecto. É por isso que ela não pode descobrir sobre a consciência. O intelecto, sem a sua intuição desperta, é uma das coisas mais perigosas do mundo. E nós estamos vivendo sob os perigos do intelecto porque o intelecto deu à ciência um poder imenso. Mas o poder está nas mãos das crianças, não nas mãos das pessoas sábias e sensatas. A intuição torna o homem sensato. Chame a iluminação, chame a despertar. Esses são simplesmente os nomes diferentes para a sabedoria. Apenas nas mãos da sabedoria, o intelecto pode ser usado como um servo formidável. E o instinto e a intuição funcionam juntos perfeitamente bem. Um no nível físico, outra no nível espiritual. Todo o problema da humanidade está em ficar presa no meio, na mente, no intelecto. Então você tem o sofrimento, a ansiedade, a agonia, a falta de sentido e todos os tipos de tensão, sem nenhuma solução que possa ser encontrada para onde quer que se olhe. O intelecto torna tudo um problema e não conhece nenhuma solução. O instinto nunca cria nenhum problema e não precisa de nenhuma solução. Ele simplesmente funciona naturalmente. A intuição é solução pura, não tem problemas. O intelecto é apenas problemas, ele não tem solução. Se você enxerga corretamente a divisão, é muito simples entender, a menos que o instinto esteja disponível, você estará morto. E a menos que a intuição esteja disponível, a sua vida não terá significado, você apenas se arrasta. É uma espécie de vida vegetativa. A intuição traz significado, esplendor, alegria, bênçãos. A intuição lhe proporciona os segredos da existência, lhe proporciona um tremendo silêncio e uma serenidade que não podem ser perturbados e que não podem ser tirados de você. Com o instinto e a intuição funcionando juntos, você também pode usar o intelecto para as finalidades certas. De outra maneira, você tem apenas meios, mas não fins. O intelecto não faz ideia de nenhum fim. Isso é o que criou a situação atual do mundo. A ciência continua produzindo coisas, mas não sabe por quê. Os políticos continuam usando essas coisas sem saber que elas são destrutivas, que elas estão preparando o suicídio global. O mundo precisa de uma enorme rebelião, que poderá levá-lo além do intelecto para os silêncios da intuição. A própria palavra intuição tem de ser entendida. De acordo com o significado etimológico, a intuição significa algo que surge dentro do seu ser, é o seu potencial. A sabedoria nunca é tomada emprestada, e o que é tomado emprestado nunca é sabedoria, a menos que você tenha a sua própria sabedoria, a sua própria visão e a sua própria clareza, os seus próprios olhos para ver. Você não será capaz de entender o mistério da existência. No que me diz respeito, sou absolutamente favorável ao instinto. Não o perturbe. Toda religião tem ensinado a perturbá-lo. O que é jejuar se não perturbar o instinto? O seu corpo está faminto e pedindo alimento, e você o mantém carente por motivos espirituais. Um estranho tipo de espiritualidade tem se apossado do seu ser. Ela devia ser chamada simplesmente estupidez, não de espiritualidade. O seu instinto está pedindo água, ele está sedento. O seu corpo precisa de água, mas as suas religiões, o jainismo não permite que ninguém nem mesmo beba água durante a noite. Bem, no que diz respeito ao corpo, ele pode sentir sede, especialmente durante o verão, num país quente como a Índia. E o jainismo existe apenas na Índia. Quando eu era criança, costumava me sentir muito culpado porque tinha de beber água durante a noite. Não conseguia dormir sem beber ao menos uma vez durante as noites quentes de verão, mas eu me sentia como se estivesse fazendo algo que não era permitido, como se estivesse cometendo um pecado. Ideias estranhas e estúpidas são infligidas às pessoas. Eu sou a favor do instinto, e esse é um dos segredos que quero revelar a você. Se você for totalmente a favor do instinto, será muito fácil encontrar o caminho para a intuição, porque os dois são a mesma coisa, muito embora atuem em níveis diferentes. Um atua no nível material, a outra funciona no nível espiritual.
Aceitar a sua vida instintiva com absoluta alegria, sem nenhuma culpa, ajudará você a abrir as portas da intuição. Porque o instinto e a intuição não são diferentes, apenas os seus planos são diferentes. E assim como o instinto funciona admiravelmente em silêncio, sem nenhum ruído, também a intuição age da mesma forma, e até mais silenciosamente, de uma maneira muito mais admirável. O intelecto é uma perturbação, mas depende de nós querermos torná-lo uma perturbação ou usá-lo como um degrau. Quando você se depara com uma pedra na rua, você pode considerá-la como um obstáculo ou usá-la como um degrau para um plano superior. Aqueles que realmente entendem usam o intelecto como um degrau, mas as massas estão sob o controle das religiões que lhes ensinam. Usem o seu intelecto como uma força de repressão ao instinto. As religiões estão ocupadas em lutar contra o instinto e se esquecem de tudo que diz respeito à intuição. As religiões canalizam toda a energia de que dispõem para a luta contra a sua força vital. E quando você luta continuamente contra o instinto, um monge jainista deve permanecer nu durante todo o ano, mesmo nos meses de inverno, mesmo durante as noites frias. Ele não pode usar um cobertor, ele não pode usar um lençol, não pode usar nada para cobrir o corpo de dia ou de noite. Ele tem de jejuar. Quanto mais ele jejuar, mais santo ele se torna aos olhos do mesmo tipo de pessoas condicionadas. 30 dias, 40 dias, isso é lutar contra o corpo. Isso é dominar o corpo e a matéria. Isso é o espírito dominando o corpo. É a mesma situação em todas as religiões com diferentes superstições. Elas convertem a energia do intelecto contra o instinto, e isso elimina todas as possibilidades de que a flor da intuição desabroche. A intuição é a rosa mística que levará você ao êxtase supremo e à vida imortal. Mas as pessoas parecem estar absolutamente nas mãos do passado morto. O que quer que as antigas escrituras lhe digam, elas continuam a fazê-lo sem nem sequer considerar toda a consciência humana. Essas são as 3 camadas da ciência integral do homem. Você deve permitir que o instinto flua relaxado. Nunca o perturbe com o intelecto por motivo nenhum. E o intelecto deve ser usado como uma abertura para a intuição. Simplesmente, ele tem de abrir caminho para que a intuição assuma o controle da sua vida. Então, a sua vida será uma vida de imensa luz, de iluminação. Ela se tornará uma festa constante. Gente, lindo, né? Adorei esse capítulo 2. Muito bom. Bom, espero que você tenha gostado também. Próximo vídeo é o capítulo 3, onde ele vai falar os 3 degraus de uma escada. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e vai lá no meu Instagram para conhecer os outros canais de audiobook, tá bom? Lembrando que na descrição desse vídeo você encontra o link, caso queira adquirir esse livro físico em mãos, tá bom? Então, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!